O que é o amor para você? Como você entende essa palavra tão usada e abusada em nossa sociedade? É um sentimento, uma sensação maravilhosa, uma coisa indescritível? O que é de fato o amor? Há muitas frases nas redes sociais que começam com amar é. Tem tanta diversidade que até nos põe em dúvida sobre o que de fato é amar. Eu sou Alberto Vieira. E eu sou Adjane Vieira. Temos 28 anos de casamento, 3 filhos e um genro. E aprendemos há muito tempo que amar é muito mais do que um sentimento. Estamos iniciando mais uma edição do programa Um Lar de Fé. Este projeto é de responsabilidade dos Enlaçados, o grupo de casais da Primeira Igreja Batista de Manaus. Nossa gratidão a todos vocês que têm estado conosco desde as edições anteriores. Suas orações e sugestões têm sido valiosas. Queremos sempre aprimorar o programa para alcançar as famílias com a graça de Deus. O nosso propósito é compartilhar um conteúdo relevante para edificar as famílias e produzir reflexões baseadas na Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática também no lar. E se você está nos assistindo pela primeira vez, informamos que os conteúdos anteriores continuam disponíveis no canal da PIB de Manaus no YouTube. Se você desejar ver ou rever algumas das edições mais antigas, basta acessar e selecionar o programa Um Lar de Fé. Já faz algum tempo que lemos uma história comovente a respeito de um casal de idosos. Ela estava com o mal de Alzheimer, internada em um hospital, sem nenhum movimento ou qualquer lembrança. Ele, todos os dias, saía de casa e se dirigia ao hospital, ficando ao lado da esposa, falando com ela e fazendo carinho em seu rosto e braço. Um dia, uma enfermeira lhe perguntou: por que é que o senhor vem aqui todos os dias se sabe que a sua esposa nem sabe mais quem o senhor é? A resposta dele foi surpreendente. É verdade que ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Aquele homem havia compreendido perfeitamente o que é o amor. Felizmente, ainda temos muitas famílias que desenvolvem esse amor sacrificial. Um amor que não se importa com as circunstâncias, que sabe perdoar e pedir perdão, cuidar, rir juntos e às vezes chorar juntos também. O tema do qual vamos tratar hoje é: o amor é compromisso. Vocês ainda se lembram do dia do seu casamento? Naquele dia, entre tantas importantes coisas que aconteceram, vocês firmaram um compromisso diante de Deus, das testemunhas e da sociedade. Muito mais do que meras palavras, aquelas promessas devem balizar a sua relação durante todo o tempo de vida em comum. Por isso, é importante relembrar aquele momento e, de vez em quando, renovar os seus votos. A música Amar para Sempre, de Daniel e Marla Luft, nos ajuda a relembrar os votos firmados no dia do nosso casamento e nos convida a trazê-los para o dia a dia da nossa relação. Dá o play! Diante de Deus, diante de anjos, da família e diante dos amigos, vocês firmam agora o mais lindo compromisso de amar pra sempre. Compromisso de amar pra sempre.
frutos mais puros de seus olhos, de seus corações e sonhos. Vocês dizem um ao outro: é você que eu quero por toda a minha vida. É você que eu quero por toda a minha vida. E amar pra sempre. E amar pra sempre. Compromisso não se faz com promessas ou palavras tão formais. Compromisso é escolher cada dia, se entregar, amar, crescer. E o mesmo amor do domingo ter na terça, e o mesmo amor na alegria, na tristeza. Um amor que não é apenas chama, mas é rocha. Um amor que não desmancha, mas que se esforça. Um amor alimentado pelo céu. E amar pra sempre. E amar pra sempre. Diante de Deus, diante de anjos. Que o nosso amor seja sempre firmado em Deus. Nós sempre ficamos felizes quando sabemos que um casal completa bodas de prata, bodas de ouro e outras datas significativas. Isso porque a longevidade do casamento é um dos indícios de que existe compromisso. Sabemos que o amor de Deus por nós é modelo para o amor que devemos desenvolver uns pelos outros. Em 1 João, no capítulo 4, o verso 16, lemos: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O amor está sempre acompanhado de outras virtudes importantes. É o que lemos no Salmo 85:10. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. Deus tem trabalhado na vida de famílias que nos servem de exemplo a respeito do amor como compromisso. No quadro Nossa História de hoje, ouviremos os queridos Sidney e Yolanda Rocha. Eles são casados há 40 anos e são pais de Tiago, Ana Beatriz e Ana Carolina, todos já casados. São também avós de 5 netos e hoje residem em Campinas. Vamos ouvir o seu testemunho com atenção. Nossa História. Pai do Senhor, amados, queremos agradecer ao programa Lá de Fé, em nome de Adelso e Deise, que nos convidaram a compartilhar um pouquinho da nossa experiência de amor ao longo desses 40 anos. Eu também estou muito contente, porque eu cresci na primeira igreja. Eu
eu me converti, eu me batizei e eu casei na primeira igreja. E, acima de tudo, eu aprendi a amar a Deus sobre todas as coisas. Confesso que esse desafio nos levou a 40 anos atrás, quando assumimos diante de Deus e diante da igreja, e na primeira igreja, um casamento celebrado pelo pastor Norton, os nossos compromissos de amor eterno de um para com o outro. E temos nos esforçado para que seja realmente até que a morte nos separe. E é surpreendente, porque naquele momento, quando eu fiz os votos, eu prometi amá-lo, cuidar na doença, na saúde, na tristeza, na pobreza, em todos os momentos. E realmente, se você for pensar na hora, como que você vai conseguir tudo isso até que a morte nos separe? Mas um belo dia, quando eu coloquei nos meus braços o meu primeiro filho, que eu olhei para aquela criança, para aquele bebezinho indefeso, eu estremeci. E olha, logo em seguida veio a minha filha, depois mais outra filha. Então, 3 crianças para cuidar. E eu quase fiquei desesperada, mas ao mesmo tempo eu me alegrei no Senhor. Ao mesmo tempo eu renovei as forças, eu criei coragem, porque eu sabia que Deus estava conosco. E em todo o tempo eu lembrava, agora eu tenho uma família, agora eu tenho um esposo para cuidar e tenho 3 filhos para cuidar. E isso não é fácil, mas eu tinha um bálsamo que eu usava sempre, que é o 1 Coríntios 13. Diz que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor é longânimo, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não suspeita mal, não gosta da injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas o amor jamais acaba. É a diferença da mulher. A mulher, ela sonha, né? Já para mim, esse texto era um desafio a ser vivido diariamente. Porque esse padrão de amor estabelecido na palavra de Deus, estabelecido por Deus para nós, como seus filhos, é um padrão muito alto. É um padrão elevado. É um padrão perfeito. É um padrão que dá certo. É um padrão que é possível de ser alcançado. Porque temos todas as ferramentas necessárias para isso. E é um amor que ele não é premeditado. É um amor que ele irrompe e nos traz grandes alegrias. Na realidade, esse amor nos constrange. Esse amor ali presente à nossa vida no dia a dia. O amor de Deus sobre todas as coisas. O amor ao próximo, o amor à família, o amor aos nossos filhos. Tudo isso ia nos fortalecendo dia a dia e nos unindo mais no amor um para com o outro. Paulo, uma de suas cartas, ele diz assim, olha, eu não julgo que eu já tenha alcançado. Nós estamos nesse mesmo tema aqui de Paulo. Não que já tenhamos alcançado, mas nós esquecemos das coisas que para trás ficam. As nossas pisadas na bola, elas têm que ficar lá para trás. E nós prosseguimos nesse desafio diário de viver esse amor estabelecido por Deus nas nossas vidas. Nesses 40 anos de casados, Deus esteve presente, constante em nossas vidas. Nós tínhamos os nossos momentos com Ele, de leitura da palavra, de oração, e o cuidado com nossos filhos, e brincadeiras com nossos filhos. Tudo isso era religiosamente cumprido, porque sabíamos que fazia parte da construção de uma família unida pelo amor. Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 7, assim nos fala, a parte dele, né? As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-los. Pensando um pouquinho nesse texto, assim, que muitas águas são essas? Né? Que rios são esses que não podem apagar o amor? Está dizendo que o amor não pode se apagar, está confirmando o que fala em Coríntios 13, o amor não acaba. Mas as muitas águas é o nosso dia a dia. São as ofensas, são as palavras ásperas, são os desacordos, são as mentiras, são as agressões, quer físicas, quer verbais. Todas essas coisas são verdadeiros baldes de água. São rios que tentam atrapalhar e apagar esse amor que Deus plantou no nosso coração para com o outro.
Ao longo desses 40 anos, muitas águas foram jogadas, tanto daqui para lá como de lá para cá. Mas aprendemos também na palavra de Deus que é necessário ter esse coração aberto, disposto a perdoar. Ter um coração também sensível à voz do Espírito para saber também pedir perdão, saber se calar na hora certa, respeitar o seu cônjuge, saber calar a alma, dizer para a alma, como o salmista disse, aquieta dentro de mim, ó minha alma, e buscar esse padrão. Como falamos, ainda não alcançamos, mas as coisas para trás vão ficando e continuamos caminhando nesse objetivo. Confesso que amo mais a Yolanda, muito mais hoje do que ontem. É verdade. E eu sou grata a Deus pela vida do Sidney, porque se vocês não sabem, eu vou dizer, ele foi talhado para mim. Deus é bom demais. Mas essa nossa experiência do dia a dia, de tudo que já falamos aqui, tudo que vivemos, foi plantada na vida dos nossos filhos. Nossos filhos estão casados hoje e nós temos certeza que eles estão nesse caminho, tanto buscando o amor de Deus na vida deles, como o amor entre os cônjuges, entre família, entre os seus filhos. Glória a Deus por isso. Amém. Te amo. Te amo. Beijo para vocês. Obrigado pela oportunidade. Sidney e Yolanda, que o seu testemunho nos inspire a desenvolver relacionamentos firmes. Obrigada por compartilharem conosco um pouco da sua história. Hoje, em vez de indicar um livro, nós temos um filme que todo casal cristão deveria assistir. Vamos ao nosso Momento cultural. O filme que vamos indicar não é recente. Foi lançado em 1999, mas a sua mensagem continua bastante atual. Trata-se de Compromisso Precioso, dirigido por John Smith. Este filme narra a história comovente do amor entre John e Ellen. Unidos, eles enfrentam situações que podem confirmar o amor ou destruir a família e o casamento. O casal passa por problemas na carreira profissional e nos relacionamentos familiares. Mesmo passando por todos esses desafios, eles decidem manter o casamento. O compromisso de uma fé desafiada pelo impossível e testada pelo irresistível afeta a família inteira. O filme mostra os resultados da decisão de se manter o compromisso familiar, mesmo em meio a grandes desafios. O filme está disponível no YouTube e pode ser facilmente acessado. Prepare a pipoca e curta a nossa dica junto com a sua família. Temos falado a respeito do amor como compromisso. Por isso, hoje convidamos para o Papo Reto uma pessoa que tem demonstrado esse compromisso nos seus relacionamentos. É alguém que nós aprendemos a amar e respeitar pelo seu exemplo de amor à família, à igreja, aos amigos e a todos os que o cercam. Ele é o pastor presidente da nossa igreja, pastor Norton Hiker Lages. Seu ministério entre nós tem abençoado muitas famílias ao longo de mais de 40 anos. Ele é casado com a irmã Alice Oliver Lages há 52 anos. Eles são pais da Vivian, do Winston e do Roberto. São sogros da Alessandra e da Gisele e avós de 6 netos. Vale a pena ouvi-lo com atenção. Papo Reto. Eu fui convidado pelo líder do grupo de casais da nossa igreja para trazer uma breve palavra a respeito de amor como compromisso. Quando comecei a pensar a respeito deste assunto, veio à minha memória um tempo já no passado um pouco distante, quando um jovem colega pastor, que liderava uma das igrejas aqui em Manaus, me convidou para falar a respeito da importância do romantismo no casamento. E, naturalmente, eu me preparei para falar sobre o assunto, fui lá, notei nas afirmações e no responso ao que eu disse ali sobre romantismo no casamento, mas eu notei um exagero no interesse no romantismo no casamento. Lamentavelmente, dentro de poucos anos, ele cometeu algumas infidelidades e, que eu saiba, abandonou seu casamento. Amor como compromisso é um tema ainda muito mais importante do que romantismo no casamento,
porque romantismo tem especialmente o seu lugar no início do relacionamento. Mas na medida que o tempo vai passando e que o casal vai ficando mais amadurecido, de fato o que começa a preponderar no relacionamento é o compromisso. Como nós sabemos, hoje, nas celebrações de casamento, há sempre um momento muito especial quando o celebrante lidera o casal na afirmação sobre seus votos. Muitas vezes os votos são os votos tradicionais, como aquele que vocês já ouviram tantas vezes. De livre e espontânea vontade, João, aceitas Maria como tua legítima esposa, prometendo amá-la, seja na alegria ou na tristeza, riqueza ou pobreza, saúde ou doença, até que a morte os separe? A expectativa de todo mundo que está ali naquela celebração é que nós ouçamos um sim. E eu nunca ouvi um não em todos os casamentos que fiz ao longo de mais de 50 anos de pastorado. Então, uma expectativa. E isto é importante. Mas, lamentavelmente, até por causa das emoções reinantes naquela ocasião, pouco tempo depois, a maioria das pessoas que participou disso, mesmo como noivo e noiva, já esqueceram um pouco do fato de que fizeram este compromisso e diante de Deus e de testemunhas. A verdade é que hoje em dia já há variações a respeito destes votos. E enquanto há alguns casais, no dia do seu casamento, elaboram e preparam votos tão interessantes e cheios de verdades relacionadas à sua própria vida e experiência, outros, de fato, têm errado em que exaltam apenas o romantismo, que cedo se esvai, lamentavelmente, para a separação do próprio casal que havia feito estes votos esquisitos. Eu tenho um livro interessante que me foi presenteado por um amigo lá de Brasília, que o título é Micos no Casamento. Um destes micos é apresentar votos que nada têm a ver com verdadeiros votos e tem simplesmente a ver com os sentimentos passageiros daquele momento. É muito interessante que no grande capítulo do amor, que é 1 Coríntios 13, nós tenhamos a orientação de amar servindo ao outro, servindo o outro para o bem dele. Eu quero ler o texto, não porque imagine que ele não seja conhecido, mas porque é interessante relembrarmos o que a palavra de Deus diz. O amor jamais acaba. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Isto é o verso 8, então mostra a preponderância do amor. O amor jamais acaba. Mas a razão por que o amor jamais acaba, leio agora o verso 4, é que o amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor assim é amor comprometido. Amados, uma excelente definição de casamento o casamento é o relacionamento entre um homem e uma mulher que é permanente e prioritário, podemos dizer, ele é exclusivo no compartilhamento da vida em todas as áreas. Agora o segredo é para o bem do outro e é celebrado como compromisso legal. O amor comprometido é absolutamente importante e devemos lembrar que amor comprometido tem a ver com uma decisão e deve ser uma decisão, devemos entender que é decisão perante Deus e perante testemunhas, com a finalidade essencial da glorificação de Deus. O sentimento de amor que marca o início do relacionamento, o amor romântico, é ideal apenas se seguido pelo cumprimento dos votos feitos em privado e também publicamente. Sim, porque nós devemos pensar que todos nós que casamos, antes de fazermos aqueles votos formais perante uma congregação, havíamos feito votos pessoais, só eu e ela e eu, e isto é extremamente significativo. Estes votos feitos
são muito importantes, e tão importantes que eu li uma história interessante do pregador e pastor do passado ali na Alemanha, Dietrich Bonhoeffer. Quando ele celebrava casamentos em sua igreja, ele sempre terminava dizendo o seguinte para o casal. Era um verdadeiro chavão de Bonhoeffer. Ele dizia assim: de agora em diante, os seus compromissos precisam sustentar o amor. Os seus compromissos precisam sustentar o amor. Sim, precisam e podem sustentar, porque o amor é muito exigente. A maioria de nós, no dia do casamento, não tem toda a ideia, e graças a Deus por isso, então ficaríamos amedrontados, né? Não tem a mínima ideia, ou se tem a ideia, uma ideia vaga a respeito das exigências do amor no casamento. O amor no casamento é tão exigente que exige constante investimento, porque há necessidade de adaptação todos os dias, porque os cônjuges são pessoas, como pessoas em geral, vivem em constante mudança. Isto levou um autor muito famoso entre nós nestes dias, lá nos Estados Unidos, chamado Tim Keller, Dr. Tim Keller, a dizer o seguinte: na nossa vida, ele está falando a respeito dele e da esposa, na nossa vida, minha esposa já teve comigo pelo menos 5 maridos. O que ele está querendo dizer não é que ela é infiel, ele estava querendo ressaltar que nós mudamos completamente. E se quisermos observar este fato que mudamos, nós mudamos até fisicamente ao longo dos anos. Os amados que já têm 20, 25 anos de casados sabem bem disso. É só olhar para as fotos antigas. Isto quer dizer que, por causa da nossa mudança constante, a adaptação tem de ser constante. O nosso amor tem de se desenvolver e desenvolve quando nós, de fato, somos sérios no assumir e no cumprir os nossos votos. Em Efésios, no capítulo 5, versos 22 a 33, nós temos, com certeza, o texto mais longo a respeito das questões de relacionamento humano. É muito interessante, amados, nós reconhecermos que neste texto a palavra de Deus diz que a mulher precisa sujeitar-se, e é bom nós entendermos que esta questão de sujeição da mulher não é só da mulher, porque é do homem também. Tanto é que o verso 21, um verso antes do texto a que me referi, versos 22 a 33, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isto é, por causa de Jesus Cristo, nós nos sujeitamos um ao outro. E aí vem a orientação que hoje é praticamente politicamente incorreta na nossa sociedade, que a mulher se sujeita. Mas logo adiante, o texto diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E, por certo, nós devemos lembrar como Cristo amou a igreja. Ele se sacrificou por ela. No relacionamento familiar, este texto de Efésios mostra que o marido precisa, e a esposa também, precisa priorizar o relacionamento com o seu cônjuge. E esta priorização, isto quer dizer que há mais valor no casamento, no relacionamento do casal, do que em todos os outros relacionamentos. Inclusive, e o texto da palavra de Deus diz isso claramente, né? Lá, desde Gênesis, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Mas não apenas priorizando em referência aos familiares, que não é abandono dos pais, mas é, sem dúvida alguma, priorizar um novo relacionamento, o estabelecimento desta nova família. Mas também priorizar, quer dizer, para o casal, valorizar o relacionamento acima de relacionamentos profissionais. A dedicação exclusiva e prioritária à profissão de um ou de outro no casamento tem levado à quebra de muitas famílias. Nós precisamos, à luz disso, tratar o cônjuge como ele deve ser tratado por causa daquele relacionamento de compromisso já estabelecido. O compromisso do amor, inspirado no exemplo de Cristo, é muito inspirador, porque o relacionamento de Cristo com a igreja foi e continua sendo incondicional, dependendo como é o amor de Cristo e não do cumprimento de outras exigências. Este
este fato incondicional do relacionamento dá sempre para os cônjuges segurança para viver no relacionamento sem ficar extremamente preocupado com as limitações que sempre existem, porque todos somos imperfeitos. Mas também o exemplo de Jesus Cristo é um exemplo inspirador, porque é um relacionamento cheio de misericórdia, o que permite que haja a continuidade do relacionamento, porque a misericórdia tem a ver com fazer o que deve fazer para abençoar o outro. Que interessante é isso. Mas Cristo, sem dúvida alguma, derrama sobre nós, este é outro fato importante deste amar o cônjuge como Cristo amou a igreja, porque ele nos ama por sua eterna e infinita graça. Nós não merecemos a sua fidelidade, mas ele decidiu morrer por nós, sacrificar-se pela igreja e morrer por nós individualmente. Amados, o exemplo de Cristo no seu amor compromisso em abençoar a igreja também é inspirador para que nós na vida conjugal, visto que nenhum de nós é perfeito, pode cumprir todas as exigências, nós podemos viver alegremente, certos de que continuaremos a ser aceitos pelo nosso cônjuge. Nós precisamos continuamente da graça e da misericórdia do esposo ou da esposa, ou então a relação não será vitoriosa. É o amor compromisso que leva o nosso cônjuge, isto é interessante, a conviver com nossas esquisitices e virtudes, porque todos temos essas esquisitices e virtudes. O amor comprometido nos ajuda a aceitar o outro e a sermos aceitos por ele em cada estágio da vida conjugal. Eu quero completar a minha palavra trazendo 4 princípios importantes para que haja vitória na nossa experiência de amor. E se vai haver vitória, o amor tem de ser amor compromisso, amor comprometido. Primeiro princípio é que devemos reconhecer que conflitos em maior ou menor grau são absolutamente comuns em qualquer casamento. Eu já ouvi um ou outro casal ao longo da minha vida dizer, não, no nosso casamento não há nenhum conflito. Eu não disse na hora, mas eu pensei porque é verdade, é mentira. Em todo casamento há algum teor de conflito. E há muitas coisas que nos levam a discórdias, tensões e impaciência que prejudicam o relacionamento. Todos os conflitos podem ser resolvidos quando há garantia no amor. Se eu tenho certeza de que eu sou aceito e a minha esposa procura me abençoar e se esforça para me abençoar, naturalmente, apesar de todos os meus erros, eu posso ter certeza que o relacionamento vai continuar. Há conflitos, mas há vitória sobre os conflitos. As grandes diferenças entre homem e mulher já explicam muitos dos conflitos. Já explicam. As diferenças não são produto do meio ou da cultura, como hoje em dia alguns antropólogos e alguns sociólogos estão dizendo. As diferenças são porque Deus nos criou diferentes. Isto está nos cromossomos. E há estudiosos que apresentam isso em muitas palavras para a nossa inspiração. Esta questão não é assim. Eu não posso escolher quem é que eu vou ser, assim do ponto de vista de ser homem ou ser mulher. Eu fui criado homem ou fui criado mulher e somos diferentes. Esta é a razão de muitos conflitos. Outro dia eu vi uma entrevista muito interessante, uma entrevista coletiva entre 3 líderes cristãos que estavam debatendo exatamente sobre o amor compromisso no casamento. E de início eles começaram a brincar um com o outro, dizendo assim, e aí, quanto tempo você tem de casado? Aí o primeiro que falou disse assim, eu tenho 26 anos. O segundo disse, eu tenho 35. E o último disse, eu tenho 42 anos. Graças a Deus, eles estavam dando graças a Deus, porque inspirados na palavra de Deus, eles viviam amor comprometido com suas esposas. Amor que dá prioridade à esposa, amor que dá segurança na permanência do relacionamento.
Também para entendermos esta questão, que é tão importante, de que devemos reconhecer os conflitos, é só para nós aliviarmos um pouco as tensões que este tema traz, porque falar sobre família é sempre trazer tensão, porque há tantas dificuldades, sabemos disso, especialmente no nosso tempo. Mas eu ouvi uma história interessante, que onde um homem que estava celebrando 65 anos de casado com sua esposa, ele foi entrevistado e o entrevistador perguntou assim para ele, era um irmão em Cristo, lá na Inglaterra, perguntou para ele, afinal, meu irmão, qual é o grande segredo da continuidade do seu relacionamento? Vocês nunca pensaram em divórcio? O senhor nunca pensou em divórcio no meio de uma dificuldade? Aí a resposta do inglês, assim, muito bem determinada, foi assim, foi muito enfático quando ele respondeu para o repórter. Ele disse assim, divórcio, não. Agora, feminicídio, várias vezes. Ele queria dizer com isso que houve dificuldades, mas as dificuldades foram vencidas por causa do nível, da qualidade do amor compromissado, o amor comprometido. A ira foi administrada adequadamente. O segundo princípio é o seguinte, o compromisso deve ser lembrado constantemente e renovado diante de Deus e perante o cônjuge. Todos nós devemos lembrar aquele texto especial do livro de sabedoria Eclesiastes, no capítulo 5 e verso 4. Quando fizeres um voto a Deus, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. É melhor não fazer votos do que fazer e não cumprir. Que bom se lembramos desta verdade. Quando eu penso a respeito de compromisso deve ser constantemente lembrado e relembrado, eu não estou pensando necessariamente naquelas renovações de voto em festas do grupo de casais ou perante a igreja no mês de maio. Aquilo também tem o seu valor, mas convenhamos, muitas vezes aquilo é uma grande oportunidade para a hipocrisia, não é verdade, irmãos? Há pastores que conhecem a sua congregação, as suas congregações em determinados diferentes tempos da vida, sabem disso, né? Há casais que estão vivendo um relacionamento absolutamente ímpio, mas que aproveitam naquele dia para, lamentavelmente, dar uma demonstração de amor que não existe. É, de fato, uma demonstração pública. O que eu estou falando aqui sobre a necessidade é, especialmente pensando na lembrança e na renovação dos gestos, dos votos no casamento, um perante o outro, com toda a integridade, mas para que o relacionamento seja fortalecido. E qualquer ideia de abandono do relacionamento, tipo divórcio ou separação, seja assim retirado da mente, porque de fato não é solução e é a quebra de um compromisso diante de Deus. O terceiro princípio é que quem vive amor, compromisso, não insiste em seus direitos, e sim no cumprimento de seus votos, de modo prioritário e constante. Convenhamos, casamento não é só contrato, é mais do que isso. É, sim, contrato em certos termos, mas é aliança. E a razão é a glorificação de Deus. Amados, há uma outra afirmação que quero fazer. Aliás, ainda sobre este assunto de que eu não pressiono, eu não insisto em meus direitos, é interessante que em 1 Coríntios 7,4, o texto sagrado diz que a mulher ou o homem no casamento não tem direito nem ao seu próprio corpo, é o outro que tem direito ao seu próprio corpo. E naturalmente que o fato de que eu tenho direito sobre o corpo da minha esposa e ela tem direito sobre o meu corpo não leva, quando há amor verdadeiro, a abuso de qualquer natureza. Mas isto quer dizer que quem ama neste compromisso feito diante de Deus e seu amado ou sua amada, de fato nós não insistimos nos nossos direitos, nós insistimos no privilégio de servir. E o quarto e último princípio que eu quero trazer, de muitos outros que poderiam ser apresentados, é o alvo da vida conjugal não é primordialmente a felicidade,
mas a glorificação de Deus. Por certo, quando glorificamos a Deus no nosso relacionamento, nós experimentamos alegrias as mais diversas, sempre com a sua ajuda, porque nós somos limitados nas nossas possibilidades de produzir o que Deus quer que produzamos. Precisamos do poder do Espírito Santo de Deus, e este poder está à nossa disposição. Em suma, o que tenho desejado apresentar para os irmãos é que os nossos compromissos confirmam e sustentam o amor que vivemos na vida conjugal. Uma boa ilustração disso é com o que eu termino. É uma carta que certa irmã escreveu para o seu pastor nestes termos: Caro pastor, agradeço seu apoio e compaixão no entendimento das dificuldades do meu casamento. Finalmente decidi cumprir o compromisso de amar meu marido após já estar cuidando da ação de divórcio. Deus, de fato, me transformou. Já restaurou o meu amor pelo meu marido, que mesmo ainda não comprometido com Jesus e a palavra de Deus, continua mudando suas atitudes e ações para comigo. Confiado em Deus, já estou pela fé antecipando o milagre da salvação dele. Amados, o amor fiel no cumprimento dos votos é sempre vitorioso. Que Deus nos abençoe, não apenas na qualidade e na vitória no nosso próprio relacionamento conjugal, mas Deus nos abençoe para que sejamos bons exemplos do que Deus faz na vida daqueles que levam a sério a sua palavra. Amém. Muito obrigada, pastor Norton, por suas palavras e seu exemplo. Que o seu ministério continue abençoando vidas a cada dia. E assim chegamos ao final de mais um programa. Nosso muito obrigado a todos vocês por sua audiência e participação. Nosso desejo é que o conteúdo tenha sido uma bênção para a sua vida. Se você gostou do programa, pode deixar agora mesmo um like aí na sua telinha. Envie também um link para os seus amigos e familiares. O programa continua disponível no canal da PIB de Manaus no YouTube. Temos vários canais de comunicação. Durante o programa, vocês podem usar o chat do YouTube ou o WhatsApp do Grupo Enlaçados. Mas se vocês estiverem vendo o programa em outro horário, podem deixar o seu comentário no campo próprio. Participem também das reuniões presenciais da nossa igreja, na Avenida Joaquim Nabuco, 2015. Temos a escola bíblica aos domingos, a partir das 8h30, cultos de oração aos domingos, às 9h45 e às 18h30. O culto de oração e estudo bíblico às quartas-feiras, às 19h30. Será um grande prazer recebê-los. Estamos próximos do Natal. Esta é a grande manifestação do ato de amor de Deus para com a humanidade. E a cada ano comemoramos o Natal como um ato de gratidão da nossa parte pelo que Deus fez por nós. Enviando seu Filho para nos salvar, Deus cumpriu o compromisso eterno de amor para com a humanidade. E até hoje, esse compromisso se mantém inalterado, sendo o amor um ato recíproco. Nós também devemos manter o nosso compromisso de amá-lo eternamente. É Natal, um novo dia, um novo tempo, porque Deus Filho foi dado a nós. Vamos encerrar o programa de hoje com essa mensagem cantada por Israel Salazar. A bela canção nos mostra que o maior presente de Deus para nós foi a vinda de seu Filho para nos salvar. E esta foi mais uma edição do programa Um Lar de Fé. Um novo dia, um novo tempo, tempo de deixar nascer. Olhar pra dentro, ver esperança naquele que faz tudo florescer. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal.
nascer. Olhar pra dentro, ver esperança naquele que faz tudo florescer. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco.